Olá, o que será que leva alguém ao desespero absoluto por um amor impossível? Hoje a gente vai usar as lentes da psicanálise para investigar uma das histórias mais trágicas e, olha, mais influentes que já foram escritas: Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Para começar, vamos mergulhar direto nesse enigma que é o próprio Werther. Afinal, o que move esse jovem artista de uma forma tão intensa e, no fim das contas, destrutiva? E é essa pergunta que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Será que é só uma dor de amor como tantas outras? Ou tem alguma coisa muito mais complexa, uma estrutura de sofrimento mais trágica por trás de tudo isso? Vamos situar um pouco as coisas. O romance do Goethe foi publicado lá em 1774 e, nossa, virou um pilar do romantismo quase que da noite para o dia. A história desse amor impossível capturou o espírito de uma época inteira, mas como a gente vai ver, a relevância dela vai muito além. Então, quem é esse tal de Werther? Bom, ele é um personagem de extremo, sabe? Profundamente sensível, ele vive numa montanha-russa emocional. Num momento, tá no pico do êxtase, no outro, no abismo do desespero. Para ele, o mundo lá fora é só um reflexo do que está acontecendo aqui dentro. E é nesse turbilhão que ele se apaixona de um jeito obsessivo por Lotte, uma mulher que, detalhe, já está prometida a outro homem. E olha que interessante, para Werther isso se torna muito mais do que uma simples paixão. Esse amor impossível acaba virando o eixo, o princípio que organiza toda a existência dele. A própria identidade dele passa a ser definida por essa dor. Agora, para entender essa estrutura de sofrimento, vamos buscar uma ferramenta bem poderosa de outro campo, a psicanálise. Mais especificamente, o conceito de histeria. Freud foi quem primeiro sacou que histeria não era uma doença do corpo, e sim da mente. É como se fosse uma forma de converter conflitos psíquicos lá no inconsciente em sintomas físicos. E o ponto fundamental aqui é que esse sofrimento se organiza para ser visto, sabe? Ele depende do olhar e do desejo de uma outra pessoa para existir. Aí vem Lacan e radicaliza essa ideia. Para ele, a histeria não é só um sintoma, é uma posição estrutural da pessoa. Quem está nessa posição vive fazendo uma pergunta ao outro. O que eu represento para o seu desejo? É como se a pessoa sustentasse uma falta, um vazio, justamente para manter o desejo vivo, sempre em movimento, sempre em tensão. Ok, agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Werther na frente desse espelho teórico e ver o que ele revela para gente. E aqui, as semelhanças são impressionantes. A posição histérica dramatiza o sofrimento, certo? O Werther transforma a dor dele numa performance através das cartas. A histeria depende do olhar do outro. O Werther precisa desesperadamente de um leitor para validar a sua dor. O desejo é ser o objeto do desejo do outro. Para Werther, é ser o objeto exclusivo do desejo da Lotte. Ou seja, a dor do Werther não é um evento privado de jeito nenhum. É uma performance, um verdadeiro espetáculo que exige uma audiência para poder existir de verdade. As cartas dele não são só desabafos, elas são o palco onde o sofrimento dele é ensinado. Mas claro, a analogia não é perfeita. E é justamente nessas diferenças que a gente encontra a chave da tragédia dele. E aqui está o ponto de virada. Enquanto a histeria mantém o desejo se movendo, sempre buscando algo novo, o desejo do Werther é fixo, paralisante. Ele se prende na Lotte. Em vez de questionar a ordem das coisas que o impede de tê-la, ele se submete a essa ordem e se destrói. E essa é a divergência fatal, porque a histeria, com todas as suas perguntas, ela abre um caminho para a fala, para a análise, para a elaboração. Já o Werther, ele caminha para o lado oposto, o silêncio definitivo do suicídio. Essa é a diferença crucial. A histeria, de certa forma, está sempre questionando as regras do jogo, expondo as falhas do sistema. O Werther, não. Ele aceita as regras. E como ele não pode vencer dentro delas, ele escolhe sair do jogo de uma forma permanente. A morte dele é a consequência final de não suportar essa impossibilidade. Então, o que a gente tira disso tudo? Qual é a lição crucial que fica dessa comparação? É muito importante deixar claro, o nosso objetivo aqui não é diagnosticar um personagem de ficção, colocar um rótulo clínico nele. A psicanálise aqui funciona como uma lanterna, uma ferramenta para iluminar a mecânica interna da tragédia do Werther, a lógica por trás de todo aquele sofrimento. Recapitulando a nossa jornada, a gente partiu daquele sofrimento romântico, aplicou a lente da psicanálise e chegou num impasse estrutural.
A tragédia de Werther não é o destino, nem é só amor em excesso. É, na verdade, uma falha em encontrar uma saída simbólica para lidar com a perda e com um desejo que é, por definição, impossível. E, no fim das contas, é exatamente isso que torna essa obra tão genial e tão poderosa. A grandeza do Goethe está em retratar um sujeito que se fecha completamente nesse sofrimento absoluto. A grandeza literária e a tragédia subjetiva do personagem são duas faces da mesma moeda. E para a gente terminar, fica a reflexão. Onde mais, seja na arte ou na vida, a gente encontra essa mesma estrutura trágica? Um desejo tão absoluto, tão totalizante, que, em vez de criar alguma coisa, só consegue levar ao silêncio e à autodestruição.